Olá, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, boa noite para vocês. Apareci, hoje eu tive muitas coisas para fazer durante o dia, por isso que acabou não dando tempo de eu vir aqui fazer o devocional com vocês, mas agora à noite eu não poderia deixar e de não fazer esse devocional, né? Tem que fazer, é um propósito, como eu disse ontem para vocês. É um processo de cura, de libertação para as nossas vidas, então nós não podemos falhar com o devocional. Antes de mais nada, eu quero desejar a paz do Senhor sobre a vida e o lar de cada uma de vocês. Quero desejar a doce e poderosa presença do Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada lar, em nome de Jesus. O Espírito Santo que tem poder de transformar. O Espírito Santo que tem poder de moldar, de transformar, de libertar, esteja sobre a vida de cada uma de vocês e sobre cada lar em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei para vocês, a gente ia ler os atrasados e a gente ia ler o do dia, né? Então, eu vou ler 2 atrasados e aí a gente vai pro devocional de hoje mesmo, do dia de hoje, tá, gente? Então, vamos começar. O nosso terceiro devocional. Não tenha medo de recomeçar. O versículo-chave é: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Muitas vezes, para o Senhor nos estabelecer em uma nova estação, Ele nos arranca de uma antiga. E eu acho que eu não falei para vocês o tema desse devocional, me perdoem. Não tenha medo de recomeçar. Tema maravilhoso, hein? Então vamos lá, vou começar de novo. Muitas vezes, para o Senhor nos estabelecer em uma nova estação, Ele nos arranca de uma antiga. Eu sei, o desconhecido amedronta, e quando se trata de recomeçar, os medos costumam ser ainda maiores, pois trazemos à memória as dores de um passado frustrado. Sim, sentiremos receio, mas não podemos ser governadas por esse impulso. Não seremos fantoches das nossas inquietações e precisamos aprender a dominá-las. Não é o processo que nos paralisa, mas sim não sabermos como nos posicionar dentro dele. O medo é como uma lupa. Ele aumenta situações na nossa mente, fazendo com que se pareçam maiores do que realmente são. O medo tem grande potencial para nos roubar, aprisionar e paralisar. Somos rápidas em dar voz aos nossos receios, mas vagarosas em exercitar a nossa fé. A voz do Senhor nos assegura: não tema, porque eu estou com você. E não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Em contrapartida, a voz do medo insiste em mentiras que nos paralisam. A decisão de quem você escolher ouvir determinará aonde você chegará. O medo expõe a fraqueza da fé, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Quando a fé grita dentro de nós, o medo se cala. E quando a fé se cala, o medo grita. Quem tem gritado mais alto dentro de você? Faça a fé gritar dentro de você de tal maneira que a voz do medo se cale. Hoje é um bom dia para terminar esse relacionamento abusivo com o medo. Escolha agora ouvir o nosso bom Pai. Ele tirará todos os seus medos. Que palavra forte, né? Então aqui tá falando sobre a gente não tem medo de recomeços, né? Não temos medo de recomeçarmos, né? De irmos para uma nova estação. Como a gente vem falando esses dias, esses devocionais que a gente tem lido, né? Deus está o quê?
Ele está nos preparando para recomeços, para reiniciarmos, né? Ele está nos preparando para uma nova estação, como diz aqui, ó. O Senhor nos estabelece uma nova estação e nos arranca de uma antiga, né? É tudo que nós temos falado. O Senhor, Ele quer nos tirar das situações antigas que nós vivemos, dos medos, frustrações, sentimentos ruins, coisas que nos aprisionam, que aprisionam as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos, muitas das vezes não nos deixa prosseguir, seguir em frente, muitas das vezes não nos deixa vencer, não nos deixa, produzir. O Senhor, Ele quer nos tirar dessa estação. Como eu disse, esse ano de 2026 é um ano de vitória, é um ano de aprendizado, é um ano onde o Senhor pede para mim e para você nos lançarmos, aceitarmos esse recomeço e não termos medo, porque Ele vai nos tirar dessa estação antiga. Essa estação antiga não faz mais parte da minha vida nem da sua vida, não faz mais parte. Tudo que você passou, tudo que você viveu, não faz mais parte, em nome de Jesus, a partir de hoje, sobre as nossas vidas. O Senhor, a partir de hoje, está nos colocando numa nova estação. Desde que a gente leu o primeiro devocional, a partir dali, o Senhor já começou a nos colocar numa nova estação. O Senhor já começou a nos conduzir, a nos trilhar um caminho de bênçãos, de vitórias, de aprendizado, de leveza, de cura, de libertação, para que a gente possa provar do poder sobrenatural dele. Então, que a gente não permita que o medo ele venha nos paralisar em nenhuma situação das nossas vidas. Se a gente for parar para ver o medo, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o medo, ele é um espírito, ele é um demônio, o medo. O medo é um demônio. É um demônio que nos aprisiona. O medo é um demônio que nos prende. E muitas das vezes ele faz a gente ficar estagnada, parada, paralisada. O medo pode nos impedir de tantas coisas, pode nos impedir de viver. Ele pode nos impedir de aproveitar, de desfrutar do melhor do Senhor. Então a gente tem que lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu contra o espírito do medo. Em todas as áreas da nossa vida. E principalmente o medo de recomeçar. O medo de seguir em frente, o medo de trilhar um novo caminho, o medo de se lançar e de se permitir viver um novo com Deus. E aqui fala, a decisão de quem você vai escolher ouvir determinará aonde você chegará. Então, em nome de Jesus, que nesse dia você venha escolher ouvir a voz do Senhor, porque isso vai determinar aonde você vai chegar. Você vai chegar no tempo de cura, de libertação, no tempo que você vai olhar para você e você vai poder contemplar tudo que o Senhor fez na sua vida. Você vai poder contemplar o quanto o Senhor trabalhou, o quanto o Senhor te curou e a nova mulher que você se transformou. Escolha ouvir o nosso bom Pai. Ele tirará todos os seus medos. Quando você se lança, o Senhor trabalha. Quando você se lança, o Senhor, Ele faz. Lembra que a gente falou? Precisamos somente de posicionamento. Agora vamos para o segundo. Um novo tempo exige uma nova você. E o versículo-chave. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e se faz maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9, versículo 16 e 17.
Todo recomeço se inicia pelo lado interno. Não tem como viver o novo carregando o velho dentro de nós. Deus tem uma característica maravilhosa. Ele deseja transformar o povo dele em um lugar de habitação para a sua presença. Mas, para que isso ocorra, precisamos nos tornar um ambiente onde ele goste de estar. Um lugar onde o Senhor confie para derramar algo precioso. O vinho representa a presença dele. O problema não é se ele deseja derramar, porque ele quer derramar. O problema não é se ele fará, porque ele quer fazer. A verdadeira questão é: será que o doce Espírito Santo encontrará alguém disposto a se tornar aquilo que ele procura? Alguém que seja capaz de reter o que o céu quer derramar? A única maneira de guardar em nós aquilo que o céu derrama é estando renovadas, sem brechas. O Pai quer mudar a nossa postura, transformar a nossa essência e nos preparar para vivermos o que o amado tem de novo. Deus quer mudar a sua postura. Lembre-se, o novo tempo exige uma nova você. Outra palavra pontual. Então aqui está falando uma outra palavra pontual. Que nós devemos começar a mudança por dentro. Então aqui já vai começar uma primeira lição. Tudo que a gente leu até agora foi preparações. Como a gente preparar a terra. Agora vem as sementes. Você preparou a terra. Esses devocionais que a gente viu até agora, nós preparamos a terra. A partir de agora, vai vir as sementes para germinar nessa terra. Então, todo recomeço, ele se inicia pelo lado interno. Então, a gente começa por dentro. A libertação, a transformação. Tudo se inicia aqui por dentro. A gente não pode viver o novo de Deus se a gente não querer mudar, né? Se nós não nos posicionarmos e não decidirmos por mudança. A gente tem que tomar posição. A gente tem que abandonar muita coisa. Muitas das vezes, a gente tem que sair da nossa zona de conforto para que a gente possa receber esse tempo novo. E essa pastora que escreveu esse livro aqui, a Moana Débora, ela tem um ditado maravilhoso. Que ela fala assim, que o conforto é o berço que Satanás usa para nos ninar. Porque a gente sair ali do conforto, da zona de conforto, é difícil, né? E aqui está falando sobre isso, que nós temos que começar por dentro. Então, nós temos que deixar muita coisa para trás, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa e começar aqui dentro, de verdade, no profundo. Porque, não tem como viver o novo carregando o velho dentro de nós. Não tem como a gente receber a Deus com esse tamanho poder que Ele quer derramar sobre nós, se nós ainda estivermos cheias do quê? Se a gente ainda estiver cheia de maus pensamentos, maus sentimentos. Se a gente não estiver disposta a abandonar todo o lixo emocional, sabe? Tudo aquilo que veio sobre a nossa vida que não acrescenta. Se a gente não estiver disposta a abandonar, Deus não vai conseguir trabalhar. Ele quer transformar, tá escrito aqui. Ele quer nos transformar em um lugar de habitação para a sua presença. Não precisamos estarmos perfeitas, mas precisamos estarmos disponíveis. E Ele precisa olhar para mim e para você e encontrar um coração disposto. É só o que Ele precisa.
Porque isso daqui é um processo que nós estamos vivendo. Então a gente não precisa já estar perfeita. Jesus não veio para os perfeitos. Os perfeitos já são dele. Nem existe, né? Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisam de renovo, transformação, libertação, enfim, né? Ele precisa encontrar um coração disposto, aberto a receber a presença dele. Então a gente precisa transformar esse lugar, fazer ele tornar-se um ambiente onde ele goste de estar, para que ele possa olhar para mim, para você e falar: eu encontrei lugar no coração da Thaís, eu encontrei lugar no coração de fulana, de ciclana, de beltrana. E agora eu desejo derramar do meu espírito, eu desejo derramar da minha presença, da minha unção, da minha paz. Eu desejo derramar do meu sobrenatural, me revelar a ela de uma forma que ela nunca imaginou. Mostrar os meus segredos, os meus mistérios, transformá-la, fortalecê-la. E aí, quando ele começar a derramar essas coisas dentro de nós, quando você começar a sentir, ele já está derramando, né? Nós precisamos estar renovadas, abertas, dispostas, com a nossa mente em transformação, em processo de transformação, de libertação e de cura, para que tudo isso venha ficar guardado dentro de nós. Tudo aquilo que o céu derramar, fique dentro de nós, porque nós estamos renovadas e sem brechas. E Deus quer mudar a minha postura. Um novo tempo exige uma nova você. Então, a partir de hoje, uma nova você, uma nova eu, nasce em nome de Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, quando você for orar hoje, você vai pedir para que o Senhor, você vai fazer uma oração assim. Você vai orar pedindo ao Senhor para que Ele venha te mostrar as brechas que precisam ser fechadas, aonde você precisa ser mudada, ser transformada, aonde você precisa se abrir mais, se permitir ser transformada por Deus. Você vai fazer essa oração. Porque Deus, Ele fala conosco. Você vai sentir. Deus vai começar a te tocar. Você vai fazendo essa oração. Você vai fazendo. E Deus vai começando a te mostrar. Você vai começando a sentir. Deus vai começando a te direcionar. Porque Deus fala. O véu já foi rasgado. E não há mais nada que nos impeça de ter o contato com Ele. Não há. Só se nós quisermos. Nós somos os únicos que podemos fechar esse contato. Fora isso, não tem nada que possa nos impedir. O véu foi rasgado. Temos livre acesso com o Pai. Em nome de Jesus. Novas mulheres. Uma nova você. Transformação. Se abra, se liberte. Em nome de Jesus. Fale para o Senhor na sua oração. Que você quer deixar tudo para trás, que você está aqui para viver a nova estação, um novo tempo, que você quer ser habitação da presença dele todos os dias da sua vida, que ele venha te ajudar e te fortalecer em nome de Jesus, para que você venha alcançar isso da parte do Senhor, para que você tenha força, não seja roubada, mas fortalecida, para você conquistar, em nome de Jesus. E agora, a gente vai para o devocional de hoje mesmo. Vamos para o devocional de hoje. Perdoe quem não pediu perdão a você. O versículo-chave é: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6,
15, 14. Um dia, uma pessoa em quem eu confiava muito me feriu brutalmente. Expôs minha nudez. Revelou coisas íntimas que somente a ela confiei. Feriu minha identidade, trouxe divisão, calúnia e ainda assim saiu como certa. Nunca voltou para me pedir perdão. E mesmo assim, parecia estar sempre tão bem enquanto eu permanecia em pedaços. Em certa ocasião, percebi que estava presa a esse sentimento ruim dentro de mim. Eu pensava na situação e sentia dor. Pensava nessa pessoa e sentia desprezo. Então, nosso Abba me disse: você só perdoou da boca para fora. Pois quando realmente perdoamos, não dói mais. Ligue para essa pessoa e peça perdão. Eu logo retruquei. Eu? A pessoa que deve me ligar? E eu é que tenho que pedir perdão? Mas o Abba me respondeu: o mais maduro, o mais curado, o mais morto e o mais parecido com Jesus pede perdão primeiro. Assim o fiz. Liguei para a pessoa, pedi perdão e fui liberta, curada por completo. Aquela pessoa nunca me pediu perdão, mas eu aprendi que o perdão não é sobre os outros, é sobre Cristo em nós. As misericórdias são as respostas de quem compreendeu o sacrifício na cruz. Resolvi caminhar sobre a graça que recebi do Redentor. E hoje você precisará entender essa mesma compaixão aos seus devedores. Não dá para seguir adiante com esse peso e nem recomeçar carregando um mal resolvido. Aprende isso, coração. Perdoe quem nunca voltou para lhe pedir perdão. Quem a ofendeu e em seguida se pôs como vítima. Perdoe quem a caluniou, mesmo quando você optou por não se defender. Quem após errar com você insiste em parecer certo. Perdoe quem lhe fez mal e continua aparentando bem-estar. Outra palavra muito forte, outra palavra pontual, perdão, né? Aí pega fundo, né? Aí pega pesado. Quando a gente fala sobre perdão, muitas das vezes, né? Como a gente viu agora, né? No devocional anterior. Não tem como a gente receber de Deus, a gente ser curada, a gente ser cheia se a gente carregar maus sentimentos dentro de nós. E o perdão é um deles. E é um sentimento terrível, é um sentimento que trava as nossas vidas, é um sentimento que trava a nossa vida espiritual, trava a nossa vida física. A falta de perdão é algo tremendo que pode desencadear até doenças no nosso corpo. Quantas das vezes a gente já foi ferido, muitas de nós somos feridas, machucadas, magoadas, sofremos como ela aqui calúnias, as suas intimidades violadas, expostas, porque um dia nós confiamos em alguém, ou por alguma situação também que possam ter feito pra gente, na qual a gente confiou, e a pessoa passou a perna na gente, enfim, tem tantas situações que nós já podemos ter passado. Traição de uma amiga, de um marido, de uma mulher, a gente não sabe. Mas é necessário muitas das vezes, é necessário perdoar. Nem muitas das vezes, todas as vezes, em todo o tempo é necessário perdoar. Você não precisa conviver com a pessoa, voltar a ter aquele vínculo, aquele ego, se você não quiser. Mas somos obrigados a perdoar, porque o perdão é libertador. O perdão é uma chave que, abriu. Você perdoou, a chave virou, abriu uma porta fantástica sobre a sua vida.
muitas coisas que possam estar travadas, muitas coisas que possam estar estagnadas na sua vida, diante de você perdoar, até mesmo como ela aqui, ela não foi a culpada, ela foi caluniada, ela foi uma vítima, mas até mesmo como ela aqui, ela perdoou. Ela perdoou a fraqueza daquela outra pessoa. Porque aquela outra pessoa foi fraca. Se deixou ser usada. E ela precisou provar para si mesma que ela era cheia de Cristo, que ela estava em processo de cura, que ela estava avançando, perdoando aquela pessoa, mesmo sem ela ter culpa. Nessa noite, se você tem uma situação na sua vida que você precisa liberar perdão, se você tem situações, não é nenhuma, tem várias situações, tem pessoas, enfim, que você precisa liberar perdão, libera perdão em nome de Jesus. Escolha ser livre, libera o perdão, escolha ser livre, não olhe para as circunstâncias, não olhe, ai meu Deus, mas vou fazer isso quando eu tô errada. Larga isso, larga isso, larga isso. Escolha ser livre. A liberdade é a melhor coisa que tem. Ser livre é a melhor coisa. Viver em liberdade, poder deitar a sua cabeça no travesseiro e viver em liberdade é a melhor coisa. E Cristo quer trazer essa liberdade para você. Ele quer ver você livre nessa noite. Perdoa em nome de Jesus. Libera perdão. Não é fácil, é um processo. Ela passou um processo até ela chegar, de fato, nessa decisão, né? Que o Senhor pediu a ela. Ela passou por um processo. Então, não vai ser fácil, é um processo de aceitação e de você perdoar. Porque perdoar também da boca para fora não vai adiantar nada, porque a Deus nós não enganamos. Podemos enganar a nós mesmos. Eu perdoei. Mas Deus sabe se você perdoou verdadeiramente. Deus sabe se o seu coração verdadeiramente tá limpo, tá livre desse sentimento. Se verdadeiramente você perdoou. Então é um processo. Mas passe o tempo que for. Demore o tempo que for. Em nome de Jesus. Que essa seja a sua oração. Até verdadeiramente você conseguir perdoar. Até verdadeiramente o perdão brotar puro e genuíno no seu coração. Viva esse processo, em nome de Jesus. Se permita viver esse processo de liberação de perdão. Não importa o tempo que vai demorar, como a gente viu nos primeiros devocionais, não é sobre velocidade, não é. Mas é sobre um tempo de qualidade. O tempo necessário para que o Senhor venha e trabalhe e faça. Em nome de Jesus. Não fique com o coração preso a mágoas. Não fique com o coração pesaroso. Não fique com essa raiz dentro de você. Porque você pode trazer até uma doença para dentro do seu corpo. Maus sentimentos adoecem os ossos, adoece a carne. Não é só algo que te destrói espiritualmente, que te arranca da fiação, da conexão com o Senhor, mas é algo que fere a sua carne, os seus ossos, é algo que te fere lá dentro. E te traz um peso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Porque somos nós que vivemos com aquela mágoa, somos nós que vivemos com aquele peso, somos nós que vivemos com aquela tristeza e ao mesmo tempo com aquela revolta dentro de nós, porque aquela pessoa ou porque aquela situação. Então não, em nome de Jesus. Nessa noite você vai começar a orar por essa libertação, começar a orar por esse processo de libertação, declarar para o Senhor: eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero perdoar aqueles que me ofenderam, aqueles que me pisotearam, aqueles que me feriram, eu quero perdoar situação tal, eu quero perdoar isso, eu quero perdoar aquilo. Fala a tua lista para Deus, não importa, você está num processo de cura. Lembra que a gente falou, esse devocional não é só simplesmente um devocional, é um processo de cura, de libertação. No final você vai estar curada, pronta para curar outras mulheres.
Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que vocês tenham uma abençoada noite, agradável, cheia da presença de Deus, que enquanto vocês dormem, o Senhor possa trabalhar nas mentes e nos seus corações, em nome de Jesus, preparando um novo amanhecer, preparando uma nova você, porque Ele vai encontrar lugar. Eu tenho certeza que Ele vai encontrar lugar, liberdade, espaço para Ele fazer tudo isso em nome de Jesus. E amanhã você vai acordar de uma forma diferente. Eu profetizo em nome de Jesus. Você vai acordar vivendo mais um degrau do novo de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã. Um grande beijo e que fiquem na paz do Senhor. Em nome de Jesus.